Olá, eu estou com uma palavra sobre vitória que eu preciso compartilhar com vocês. Para isso eu vou ler a parte de um texto que está no livro de Lucas capítulo 1, versículo 62 a seguir. Está escrito: E perguntaram por acenos a Zacarias como queria que lhe chamassem o seu filho. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. Em seguida, a sua boca se lhe abriu, a sua língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que a ouviam conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? Porque eles se perguntavam quem será este menino. Uma das coisas, o nascimento desta criança, ela veio de um casal de idosos. Outra coisa, esta criança nasceu de uma mulher comprovadamente estéril, desde a sua juventude. Sempre se soube disso, não era mistério para ninguém. Uma outra coisa, porque perguntavam quem será este menino, é que ao soar do nome dele, João, quando esse nome fez presente naquele ambiente, a boca muda de um homem mudo do seu pai abriu-se e ele começou a falar. Quem será este menino? Quando nos perguntamos isso, nós encontramos resposta, feito o que Jesus falou. Vejam Jesus respondendo quem é esta pessoa chamada João, no livro de Mateus capítulo 11, versículo de número 11. Olha o que disse Jesus: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Eita! Para saber um pouco mais sobre esta vitória, que é a palavra de que eu preciso falar, nós precisamos voltar um pouco na leitura. Afinal de contas, este momento está muito bom, esse instante aqui do texto, da história, está muito bom, mas nem sempre foi assim. É como acontece com você. Quantos não querem ter o que você tem, mas não querem pagar o preço que você pagou? Então, para ter vitória, tem que pagar um preço. E isto dá nome a esta mensagem, que é construindo a vitória. E se você agir conforme estas instruções, eu te garanto, Deus não vai te dar mais uma vitória, outra vitória. Deus vai te dar a vitória. Para isso, vamos estabelecer passos. O primeiro passo é: seja firme com Deus. Como eu disse, vamos voltar um pouquinho no texto da história, quando as coisas não andavam lá muito bem, não. No livro Lucas, no mesmo capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Este homem da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Abraão. E o seu nome de sua esposa, era Isabel. E eram ambos, escuta isso, justos perante Deus, andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham, apesar de não terem filhos. Por quê? Porque Isabel era estéril e ambos eram já avançados em idade. Tudo concorrendo contrariamente a uma vitória, uma possível felicidade. Irmão, amado, querido, amigo, se você estiver demorando a tua vitória, a tua bênção, é porque Deus não quer te dar uma bênção que somente agrade a você ou agrade a Ele. Entenda isso. Deus quer dar uma vitória, uma bênção que agrade vocês dois. Quando Deus concede essa vitória que agrada a nós, a mim, a Deus, isso é uma bênção completa. Ou então propõe que você veja por um outro lado. Quanto mais tempo demorar a tua bênção, mais tempo você viverá. É isso mesmo. Vamos lembrar de Isaías capítulo 1, versículo 19, que garante isso, dizendo:
se quiseres e me ouvires, comereis o bem desta terra. Ou como dizemos normalmente, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes, eu quero. E se me ouvirdes, então tem que ouvir a Deus. Você não vai morrer sem antes ter provado o melhor desta terra. Esses dias, isso acontece quase que sempre, mas esse dia em especial, eu cheguei à minha casa e disse para minha esposa assim: querida, eu estou morrendo de fome. E sabe o que ela me disse? Espera um pouco, porque eu estou caprichando. Olha que interessante, se fosse uma comidinha simples, tudo bem, um miojo ali, um pratinho, um arroz, um ovo frito, mas não, ela disse: espera, tenha paciência, porque eu estou caprichando, então guarda isso no seu coração. Outra coisa para você guardar: o melhor demora mais para ficar pronto. Construindo a vitória. Segundo passo: seja firme com a tua igreja. Extraído daqui, desse texto, deste caso, desses personagens. Segundo passo: seja firme com a tua igreja. Veja bem, versículo 8. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante dos homens na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, veja que ele não altera nada, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava lá fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Olha o versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, no nascimento do seu filho. Seja firme com a tua igreja. Os desatinos de Zacarias não o tiraram da firmeza com a igreja. Veja, no versículo 11 diz que o anjo lhe apareceu onde? Na igreja. Na igreja. Então, receba as profecias que são lançadas do altar da tua igreja. Olha o versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque 1. A tua oração foi ouvida. 2. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. 3. Terás prazer e alegria. 4. Muitos se alegrarão no nascimento dele. São profecias. Um dia desses, uma irmã disse para mim assim: pastor, bem diz Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto por quê? E ela me responde: eu tenho recebido tantas bênçãos vindas deste altar. É isto. As bênçãos vêm do altar da tua igreja. Continue, você está construindo a tua vitória. Terceiro e último passo para encerrarmos: seja firme com a tua casa. Firme com Deus, firme com a igreja, firme com a tua casa. Vamos achar isso. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei eu, pois sendo eu velho e minha mulher avançada em idade? E respondeu o anjo e disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos, ficou mudo. E aconteceu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Terceiro passo para construir sua vitória: seja firme com a tua casa. Desde que se casaram, eles queriam ter filhos, então determinaram em seus corações: se for preciso, nós vamos morrer tentando. É isso que você também tem que deixar estar em seu coração, porque está escrito em Jeremias 29:11. Escuta isso. Disse Deus: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de bem, porque eu quero dar o fim que você deseja. É isso que Deus diz. Então não desista da sua família, não desista do seu casamento. Todo mundo tem defeito. Zacarias era velho,
Isabel era estéril. Zacarias passava muito tempo na igreja. Isabel passava muito tempo em casa. Zacarias não era muito de conversar sobre a sua tristeza. Isabel escondeu a gravidez por 5, quase 6 meses. E nem por isso abriram mão um do outro por causa de defeitos. Foram os pais do homem mais importante que a terra conheceu. Homem nascido de pai e mãe, biológicos, pais biológicos, o mais importante, segundo Jesus, que a terra conheceu. Então, continue construindo a tua vitória.